Qual é, galera? Esse é o Notícias da Ganja, o seu noticiário chapado aqui na internet. Eu sou o Tom e vou trazer essa inteirinha de notícias semanais sobre tudo que envolve a nossa querida diamba, conhecida também como ganja, cannabis, cânhamo e o seu nome mais famoso, maconha. Então, se tu tá querendo informações baseadas em fatos, já prepara aquele, taca fogo e simbora! Começando em clima de Copa e lembrando dessa cena aqui, por João Negromonte lá no Seixá. O dia que o Ronaldo Fenômeno convidou Edmundo pra apertar umzinho. O maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo de futebol revelou que, como atleta, nunca fez uso da planta, mas depois que se aposentou dos gramados, resolveu experimentar. No dia 11 de dezembro de 2012, o ex-goleiro do Palmeiras, o Marcos, o famoso Marcão da Copa de 2002, fazia sua despedida dos gramados em uma partida amistosa com grandes nomes do futebol nacional. Entre eles, Ronaldo, que, antes da bola rolar, em um momento de descontração com Edmundo, que também é outro ídolo da torcida palmeirense e jogou com Ronaldo a Copa do Mundo de 98, o Fenômeno brincou: "Vamos apertar umzinho?" Fazendo a leitura labial, além dos gestos do Fenômeno, é possível perceber que Ronaldo utiliza a gíria normalmente falada por usuários de maconha, né? Apertar umzinho. Confira no vídeo o momento exato que o artilheiro fala com Edmundo. Depois de tomar um gelinho. Apertar umzinho. Em entrevista à revista Playboy em 2014, o ex-jogador e pentacampeão do mundo falou abertamente sobre a polêmica envolvendo sua vida dentro e fora de campo. Abre aspas pra ele: "Fumei maconha depois da carreira esportiva, quando não tinha compromisso com o exame antidoping. Antes não, até porque eu não tinha vontade." O craque brincou que quando fez uso adulto da maconha, seu apetite ficou alterado. Quis comer até a mesa. A gente te entende, Fenômeno. Destacou ele ao ressaltar que não havia provado outra coisa a não ser maconha em algumas bebidas alcoólicas. Não provei outra coisa além de maconha. Só uísque e vodka. Gosto de cerveja e vodka com energético. E apertar umzinho. Falando em esportes, fumar maconha e treinar faz sentido? Por Jéssica Durano, Canalize. Muito tem se falado dos benefícios da aplicação da maconha para os praticantes de exercícios físicos, seja como pré-treino, seja para melhora de recuperação muscular ou por outros fatores envolvidos na performance esportiva. Esse uso da maconha para o uso medicinal, tem auxiliado muitos esportistas a otimizarem sua rotina de exercícios físicos. Mas será que todas essas vantagens são visualizadas também através do uso fumado da planta? De acordo com um estudo publicado em 2021 pela revista Preventive Medicine, usuários de maconha que utilizam a substância em suas rotinas de exercícios relataram treinos mais consistentes e em maior volume, melhor saúde mental e melhor imagem corporal em comparação com os não usuários. Uma possível explicação para esses relatos positivos é que os fitocannabinoides, isso é, as moléculas presentes na planta da maconha, como o THC, CBN ou CBD, exercem no nosso corpo um efeito similar aos do endocannabinoides. As moléculas que agem no sistema endocannabinoide são produzidas pelo nosso próprio organismo. Esse efeito, muito estudado, é o runner's high, a famosa sensação de bem-estar, euforia e relaxamento que o exercício físico de moderada a alta intensidade causa. Mas é prejudicial ou não? O runner's high, mediado pelo uso inalatório da cannabis, é tão importante na comunidade esportiva que já foi relatado em outro estudo de 2019, na Frontiers in Public Health. Foi demonstrado que nos estados norte-americanos em que o acesso à cannabis é legalizado, os praticantes de atividades físicas e exercícios regulares que faziam uso da substância antes ou após o treino tiveram um aumento na motivação, no prazer e na recuperação muscular. Apesar dessas evidências positivas, ainda há a questão do fumo que é tão desvinculado de uma rotina de saúde e bem-estar. Será mesmo que o uso inalatório da maconha é tão prejudicial assim? Ainda não temos todas as respostas para essa pergunta, porque por conta da proibição ficou impossível até estudar e por conta disso não se sabe os efeitos a longo prazo do uso de maconha. Mas a gente já sabe dos benefícios. Pensando nos benefícios do uso da maconha fumada em comparação a outras formas de uso, o fator mais evidente é a absorção e, consequentemente, o início do efeito mais rápido. Ou seja, o controle de sintomas agudos como crise de ansiedade, estresse, dor, insônia, com uso inalatório é eficaz. Flores de maconha que possuem genéticas mais estimulantes, auxiliando na motivação e na sensação de euforia, a rigor, poderiam também ter uma aplicação no pré-treino. Alguns atletas profissionais, inclusive como o ultramaratonista Avery Collins e o jogador aposentado da NFL Rick Williams, fazem uso de flores de cannabis com esse intuito.
Um fato ligado à diminuição da performance esportiva e que preocupa em relação ao uso fumado da planta é que o ato de fumar em si gera um processo de combustão com a liberação de substâncias que podem ser prejudiciais para as vias aéreas. Entretanto, algumas pesquisas recentes mostraram que, ao invés de afetar negativamente a capacidade respiratória, o uso inalatório da maconha pode até aumentar essa capacidade. A causa disso ainda não é clara, mas os efeitos broncodilatadores e anti-inflamatórios da maconha podem ser bem relevantes. Obviamente, mais trabalhos são necessários para abordar os efeitos a longo prazo da maconha fumada na função pulmonar e seus reais benefícios e riscos. Atualmente existem diversos produtos à base de cannabis, em diferentes formas de uso. Óleos, tinturas, gummies, cápsulas, enfim, que podem substituir o uso fumado da planta. A despeito disso, caso você queira fumar e acredite que isso ajude mesmo na sua performance esportiva, o ideal é sempre procurar flores de qualidade, legais, com os fitocannabinoides adequados para você e tentar optar pela vaporização, que apresenta menos riscos para as vias aéreas e um maior aproveitamento dos produtos. E não é só para atleta não, também para veteranos. Por Tainara Cavalcante no Canalize. O programa quer oferecer maconha de graça para veteranos de guerra. Desde que Anton Harber Jr. voltou dos campos de batalha do Oriente Médio, onde lutou na Operação Iraque Freedom em 2015, ele travou um tipo diferente de batalha, o transtorno de estresse pós-traumático. Afinal de contas, é uma guerra, né? Mas essa não é uma guerra que ele luta sozinho. Até 20% dos veteranos que serviram no conflito militar foram desde então diagnosticados com o TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático, de acordo com o Centro Nacional para TEPT do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos. Contudo, parece que Harb está melhor e agora aguarda a organização sem fins lucrativos Hero Project USA para ter acesso gratuito a algo que ajudou desde o início do seu diagnóstico, a maconha, que não ajuda só ele, mas também outras pessoas que passaram por traumas. O residente de Macomb Township, de 40 anos, ajudou a criar o programa Veteran Compassion Care, com lançamento previsto para janeiro. A instituição oferece produtos gratuitos de maconha para 25 veteranos selecionados com TEPT ou lesões cerebrais traumáticas. Lembrando que esse veterano, o Harvey, ele não usou maconha até os 30 anos, somente depois que ela já havia sido legalizada para uso medicinal lá em Michigan. Depois da experiência, ele acredita que isso o ajudou física e emocionalmente e quer que outras pessoas tenham acesso aos mesmos benefícios. E o projeto ainda está no início. A Hero Project USA liga uma rede de dispensários licenciados, lojas de varejo, processadores e produtores que doarão tempo e maconha para o projeto. Os planos iniciais envolvem a criação de caixas de presente com produtos à base de maconha, como comestíveis, produtos para vaping e flores para fumar, além de outros itens feitos com a planta que podem ser retirados gratuitamente para veteranos em locais de varejo designados, a cada 2 semanas. Aliás, falando em maconha e guerra, acesso à maconha legal reduz o uso de opioides. Mostra estudo. Coluna do Smoke Buddies lá no Canalize. Os pacientes podem reduzir ou cessar completamente o uso de opioides após o acesso legal a cannabis, sem comprometer sua qualidade de vida, descobriu mais um estudo com milhares de pacientes. Pesquisadores da Emerald Coast Research e da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, pediram a pacientes registrados de cannabis que respondessem a perguntas sobre seus hábitos de uso de maconha e o funcionamento de sua saúde após a substituição dos opioides. Os 2.183 participantes recrutados em dispensários médicos em toda a Flórida tinham uma série de condições, incluindo ansiedade, dor crônica, depressão, insônia e transtorno de estresse pós-traumático. A maioria estava usando maconha diariamente. As respostas da pesquisa transversal de 66 itens revelaram que 90,6% dos participantes considerou a maconha muito ou extremamente útil no tratamento de sua condição médica, enquanto 88,7% disseram que a maconha era muito ou extremamente importante para sua qualidade de vida. Além disso, os níveis de dor melhoraram em 85,9% dos pacientes, com cerca de 84% dizendo que os problemas de saúde não estavam interferindo em suas atividades sociais normais tanto quanto antes da substituição. Mais da metade disse que as atividades físicas, do trabalho doméstico à corrida, não eram tão difíceis quanto antes de começar o tratamento com a maconha. Os achados sugerem que alguns pacientes de cannabis para uso medicinal diminuíram o uso de opioides sem prejudicar a qualidade de vida ou funcionamento da saúde logo após a legalização da cannabis para uso medicinal, escreveram os autores na conclusão do artigo, publicado na Substance Use and Misuse na terça-feira. A maioria dos participantes, 79%, relatou
relatou a cessação ou a redução no uso de analgésicos opioides no início do uso da maconha, e 11,47% descreveram melhora no funcionamento da vida diária. Um grande número de pessoas sente a necessidade de tomar analgésicos opioides, disse a pesquisadora Carolyn Pitchett em um comunicado à imprensa. Se houver a opção de usar um medicamento com efeitos colaterais menos prejudiciais, incluindo menor risco de overdose e morte, talvez deva ser considerado, né? Mas mais pesquisas, incluindo estudos que acompanham os pacientes ao longo do tempo, são necessárias antes de que a substituição de analgésicos opioides por maconha para uso medicinal se torne comum. Como qualquer outro medicamento com efeitos colaterais, os pacientes devem ser monitorados e avaliados regularmente quanto a eventos adversos, transtornos de abuso e outros problemas, acrescentou a pesquisadora. A pesquisa também descobriu que 68,7% dos participantes experimentou pelo menos um efeito colateral, sendo os mais comuns boca seca, aumento do apetite e sonolência, que dependendo da ocasião pode ser até um efeito bom, né, e não colateral. O resultado não é novo. As descobertas são condizentes com estudos anteriores que demonstraram a eficácia da maconha na redução do uso de drogas opioides. Na reunião da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos em março desse ano, 2 estudos apresentados revelaram que o acesso a cannabis pode diminuir ou até eliminar o uso de opioides para controle da dor para pacientes com dor crônica nas costas e osteoartrite. No cenário atual da crise de opioides, devemos identificar alternativas que possam mitigar a dependência de opioides para controlar a dor, disse Asif Elias, professor de cirurgia ortopédica no Hospital Universitário Thomas Jefferson, na Pensilvânia, que liderou esses estudos. E um estudo publicado em janeiro do ano passado na BMJ descobriu que o acesso a lojas de maconha legais está associado diretamente a uma redução nas mortes relacionadas com opioides nos Estados Unidos, particularmente aquelas ligadas a opioides sintéticos como o fentanil. Ou seja, a maconha é uma porta de saída para drogas mais pesadas como opioides. Imagina a quantidade de gente que não podia estar viva hoje se usasse maconha, em vez de usar a quantidade de analgésico que foi receitada durante a vida. Mas tem tanta gente usando maconha assim, você deve estar se perguntando: porra, maconha não faz mal, não? Cannabis é segura e eficaz, segundo estudo. Por Tainara Cavalcante no Canalize. Um novo estudo observacional sobre maconha para uso medicinal publicado na última sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, descobriu que o extrato da planta é seguro, bem tolerado e útil para pessoas com problemas de dor, sono e bem-estar. A pesquisa conduzida pelo Australian Emery Clinical Porra, esse nome que tá aí, registrou cerca de 4.000 australianos com várias idades e condições diferentes e que estavam utilizando a maconha para uso medicinal ao longo de 2 anos. Foi observado que a maconha foi indicada para mais de 40 condições clínicas diferentes que envolviam dor, para 71,9%, problemas psiquiátricos, 15,4% e problemas neurológicos, 2,1%. Todos os pacientes haviam recebido a prescrição de maconha à base de óleo oral, com titulação cuidadosa da dose e proporção para alcançar com segurança os objetivos clínicos com efeitos adversos mínimos. Os cientistas perceberam que as reações adversas incluíam todos os efeitos cognitivos atribuídos ao THC, como sedação, sensação de euforia e falta de concentração. A substância é o principal composto que gera os efeitos de alta da maconha, né? De famosa onda, o que consequentemente exigiu uma alteração da proporção de óleo de cannabis e também a redução na dose de THC. Foi percebido que o óleo de maconha foi bem tolerado, com menos de 2% dos pacientes experimentando efeitos colaterais graves relacionados ao tratamento, alucinação e mania. Essa segurança é particularmente importante em contraste com a segurança e a tolerabilidade dos opioides prescritos em longo prazo. Os pesquisadores coletaram dados clínicos, demográficos, de dosagem e segurança, bem como mais de 200.000 questionários validados padronizados individuais durante esse período. Na Austrália, o uso medicinal da maconha não é um direito, custando ao paciente um adicional de, o equivalente em reais, né, entre R$7.000 e R$14.000 por ano. Apesar disso, a taxa de continuidade no tratamento foi de 90% em 6 meses e 70% em 12 meses. O número médio de medicamentos usados junto com o óleo de maconha ao longo do tempo diminuiu significativamente e se manteve ao longo dos mais de 2 anos de pesquisa. Não foram detectados comportamentos impulsivos ou de dependência e não houve aumento de medicações adicionais. O estudo encontrou melhorias significativas para a gravidade da dor, saúde mental, insônia, função física e bem-estar emocional. E as melhorias que o estudo constatou foram mantidas por mais de 2 anos. E já que a maconha é segura, por que não legalizar, né não? A Colômbia já tá nesse corre há mó tempão e por isso tá bem mais avançada que o Brasil nesse quesito. Pela redação do Da Boa Brasil, lá no Da Boa Brasil.
A lei visa permitir o uso adulto de cannabis e regular as vias de acesso, incluindo um mercado comercial. Na terça-feira, dia 22 de novembro, o projeto de regulamentação da maconha para uso adulto na Colômbia conseguiu passar pela terceira discussão de sua tramitação na primeira comissão do Senado, com 12 votos a favor e só 4 contra. O projeto de lei visa acabar com a proibição da maconha na Colômbia e legislar para permitir o uso por adultos, bem como regular as vias de acesso, incluindo um mercado comercial. Com o voto favorável, o texto seguirá tramitando em debates futuros. Seguimos avançando na mudança de paradigma da política de drogas. Pela primeira vez, nosso projeto de regulamentação da maconha para uso adulto avança no Senado. Com a liderança da senadora Maria José Pizarro, hoje a primeira comissão do Senado o aprovou em seu terceiro debate. É a hora de regulamentar, publicou o deputado Juan Carlos Lozada, um dos promotores do projeto de lei, em seu Twitter. A proposta aprovada visa alterar a lei para alargar os usos permitidos da planta, atualmente limitados ao uso medicinal e industrial, para permitir o consumo por qualquer adulto e para empresas que operem comercialmente com a maconha. A medida é uma síntese das duas propostas separadas apresentadas pelos deputados Carlos Ardila, incluindo um artigo para destinar parte dos impostos arrecadados com a maconha aos governos municipais e departamentais, a fim de alocá-los a programas de prevenção local e fortalecer a descentralização. E por que o Brasil não legaliza logo então? Pedido para isso aqui não falta, né? Por que não legalizar? Por que não legalizar? Pela redação do Smoke Buddies. Em carta pública, a Bican pede a Lula que legalize a maconha no Brasil. Documento assinado pela Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis aponta para os benefícios que a legalização da maconha traria para o país e pede que o presidente eleito faça uma revisão da política de drogas. Caralho, mano, tá rolando a serra aqui. Na sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, a Abican emitiu uma carta pública ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo para considerar a regulamentação da maconha para uso adulto, medicinal e industrial em suas políticas públicas. Em um documento de 19 páginas, a entidade explica como a regulação da maconha pode proporcionar uma revolução verde e social, estimulando a economia e ainda ampliando o apoio aos excluídos das pautas governamentais. A data de hoje é muito simbólica, pois foi exatamente no dia 25 de novembro de 1938 que uma planta feriu a vaidade humana e foi proibida de ser cultivada em solo nacional. Hoje completam-se 84 anos da proibição da cannabis, maconha, cânhamo, enfim, do jeito que você quiser chamar, porque é tudo a mesma coisa, diz a carta assinada pelo presidente da Abican, Thiago Hermano. Entre as propostas de políticas públicas para o cânhamo, a carta aponta para a realização de testes piloto para uma melhor compreensão dos efeitos do acesso controlado à maconha na saúde física e mental dos usuários e no comportamento relacionado ao consumo de produtos de maconha. Esses estudos científicos também podem examinar o impacto no mercado ilegal local e na proteção dos jovens e da segurança pública, diz o documento sobre o experimento proposto da venda legal de maconha. O teste, segundo o documento, proporcionaria aos consumidores brasileiros o acesso a vários produtos à base de cannabis de qualidade altamente regulamentada. O recurso ao mercado ilegal será, portanto, descartado, pois as cadeias produtivas da semente à distribuição do produto serão monitorados e rigorosamente controladas, diz a carta. A associação denuncia que o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países que mais prendem impune com prisão, principalmente jovens negros, sendo que 1 a cada 3 dos 910 mil encarcerados aqui no Brasil estão encarcerados por simples porte de drogas. Agora vê se um branco cheio de pó vai ser preso do mesmo jeito que um preto com meio beck na mão. Tá em dúvida? Faça sua análise material. Não vem de achismo não, pô. É só olhar o histórico da polícia e o histórico das prisões do Brasil, pô. O fomento de políticas para a igualdade racial e o combate do racismo estrutural do Estado e da sociedade passa por impedir a prisão de brasileiras e brasileiros por causa de pequenas porções de uma planta. Por isso, repensar as políticas de drogas e de educação social são ações necessárias para cumprir a verdadeira justiça social e o combate ao preconceito racial aqui no país, destaca a carta. O documento também afirma que o aproveitamento econômico do cânhamo para o uso agroindustrial pode estimular mais de 155 bilhões de reais por ano na economia nacional e ainda contribuir para o cumprimento das metas de redução de emissões de gás carbono e da Conferência de Paris, a recuperação de terras degradadas por atividades predatórias e a redução do desemprego. Porra, pouca coisa, né? Pouquinha coisa. O Brasil nem precisa dessas soluções não. Imagina. A carta na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Essa foi a carta da Abican. Não confundir com a BRCan, que fez essa vergonha aqui. Tô brincando, gente. Só sente vergonha quem realmente se importa com a situação. Agora, quem tá pouco se fudendo pra ativismo e só pensa em dinheiro, vai fazer exatamente o que eles fizeram. BRCan sugere vedação da prescrição de cannabis in natura em consulta do CFM.
Ou seja, flor de maconha não é medicinal para BR-Can. Em denúncia anônima recebida pela Smoke Buddies, a Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides ainda recomenda a associados e parceiros que também sugiram o veto à prescrição de flores de cannabis na consulta do CFM. Em consulta pública sobre a Resolução 2324 de 2022 do Conselho Federal de Medicina, disponível para receber contribuições até o dia 23 de dezembro, a Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides, a BR-Can, que é um conglomerado de empresas especializadas no desenvolvimento, produção e distribuição de insumos e produtos à base de canabinoides destinados ao uso médico e veterinário no Brasil, sugere veto à prescrição de cannabis in natura aqui no país. Afinal de contas, eles não vendem flor, eles só vendem os extratos, né? Então, se tiver flor, gente, vai bater de frente aqui com o nosso negócio. Então, vamos passar por cima de 12 mil anos de história para falar que a flor não é medicinal, é só extrato. A associação, fundada em 2019, reúne 20 empresas, que vocês vão saber quais são as 20 aqui no final da matéria, que atuam no mercado brasileiro e prega em seu site que a missão é tornar a indústria de cannabis para fins terapêuticos do Brasil reconhecida como um setor produtivo, comprometido com a ética, a legalidade e a justa concorrência. A qualidade de vida dos pacientes e a saúde pública do país. Vamos pra denúncia, né, mano? Por meio de um contato que pediu pra preservar sua identidade, as mensagens enviadas pela BR-Can recebidas pelas Smoke Buddies, como constam nas imagens que a gente vai botar aqui, trazem um comunicado com aviso de importante, informando que a consulta pública do CFM segue aberta e que quantas mais pessoas participarem, melhor será. É foda, bicho. Que vergonha, mano. A nossa associação se reuniu hoje. Em anexo você encontra nossas recomendações / sugestões. Preste atenção na coluna C da planilha, entre parênteses. Claro que você pode e deve utilizar-se de suas próprias palavras. Aqui nós estamos apenas lhe passando o conceito de nossas sugestões, recomendações. Eu tô muito puto, mano. Por gentileza, caso você deseje, divulgue e multiplique esta comunicação, pois quanto mais pessoas responderem, mais sólida ficará a consulta pública. Empresas, entidades, grupos de pacientes e profissionais da área de saúde têm o direito e até o dever de realizar mutirões solicitando e até sugerindo alterações na famigerada resolução do CFM. Não há erro ou maldade nenhuma nisso. Entretanto, espanta o interesse escuso de tal associação e empresas vinculadas em sugerir uma nova redação para o artigo 2º, linha 6 da coluna C, da resolução que veda a prescrição da cannabis in natura para uso medicinal, excluindo do texto apenas o trecho que contém a informação, bem como quaisquer outros derivados que não o canabidiol. A BR-Can e seus associados, ao sugerirem o veto à prescrição da cannabis in natura, estão indo contra o direito e liberdade dos médicos de escolherem qual o melhor tratamento para seus pacientes. Na resolução antecessora, a 2113 de 2014, a prescrição de cannabis in natura para uso terapêutico, o que tem sido atualmente a única saída para inúmeros pacientes brasileiros, já era vedada, mas mesmo assim, profissionais de saúde e pacientes seguiam utilizando suas liberdades, a de escolha e a de prescrição, ao optarem pelas flores de maconha para o tratamento de várias condições. Diante disso, parece que a verdadeira missão da BR-Can vai contra o que eles mesmos informam na sua página na web, né? O comprometimento com a ética, a legalidade, a justa concorrência, a qualidade de vida dos pacientes e a saúde pública no país. As empresas associadas à BR-Can que estão de acordo com essas recomendações, que veta a prescrição da cannabis in natura e outros compostos que não são o canabidiol, são as seguintes: Connect, Carmen's Medicine, CBD Fastlane, Celestial, CB Pharma, Drogavet, Eleven Healthcare, Pharma USA, Green Care, Hemp Meds, Indeov, Coraçana, Nascimento e Mourão, Panareia Partners Inc., The Green Hub, Zion Med Pharma, Quid Pesquisa e Desenvolvimento, Dr. Cannabis, Mahara CBD Group e Verde Med. A governança da associação é presidida por Tarso Araújo e conta com os pares que estão à frente ou fazem parte das empresas citadas acima. Mas bora falar de coisa boa, porque se patrão está se organizando para visar só o próprio lucro, por que não os trabalhadores também não se organizarem? Por Tainara Cavalcante no Canalize. Cresce a sindicalização de trabalhadores de maconha nos Estados Unidos. Com texto traduzido da Forbes.
À medida que mais dispensários legais de maconha abrem suas portas nos Estados Unidos, a probabilidade de trabalhadores sindicalizados atrás do balcão está cada vez maior. Quer aconselhem os clientes sobre novas cepas, cultivem plantações ou assegurem dispensários, esses novos trabalhadores sindicalizados estão na vanguarda de uma indústria emergente e em rápida expansão. Zion Grayel é um desses trabalhadores sindicalizados. Como um budtender em Tacoma, Washington, seu caminho para a sindicalização começou com um emprego como segurança de um dispensário em uma loja não sindicalizada. Com experiência como médico do exército e uma autodeclarada curiosidade pelas propriedades curativas da maconha, Grayel tornou-se parte da indústria com oportunidades únicas. Ele subiu de guarda de segurança para o papel confiável de budtender, um membro da equipe do dispensário com uma ampla gama de conhecimentos sobre a maconha. Fazendo uma comparação com o vinho, é uma espécie de enólogo e sommelier juntos. No final das contas, ele foi demitido do seu primeiro emprego após uma mudança de gerenciamento. No entanto, ele permanece na indústria da maconha por causa das grandes diferenças que experimentou em seu primeiro dispensário e sua atual loja sindical. Eu simplesmente me senti diferente trabalhando na minha nova loja. Ninguém estava pisando em alfinetes e agulhas. Ninguém estava pisando em ovos, disse ele, que tem 34 anos. Com as vendas de maconha estimadas em 57 bilhões de dólares até 2030, aproximadamente 307 bilhões de reais, e o presidente Biden se preparando para assinar a legislação bipartidária aprovada na semana passada, ela visa promover uma pesquisa federal sobre maconha, pois o movimento para sindicalizar os trabalhadores parece estar crescendo paralelamente à indústria. Hoje, com mais de 158 milhões de americanos vivendo em estados que legalizaram a maconha, mais pessoas visitam dispensários locais em busca de propriedades medicinais da cannabis após a crescente crise de opioides que assola os Estados Unidos. Os pedidos de melhores condições dos trabalhadores de dispensários e cultivos aumentaram, com salários, benefícios ampliados, redução das diferenças salariais raciais e de gênero e apagamento do conflito causado pela fracassada guerra às drogas no centro do palco. É aquilo, né, galera? Trabalhador organizado, patrão não tem o que fazer. Os empresários geram empregos. Quem gera emprego é demanda, é população. Ou você consegue vender alguma coisa se ninguém tiver dinheiro para comprar, ou se ninguém quiser comprar. O empresário entra com o risco. Risco de quê? De perder a herança dele e virar trabalhador igual a gente? O que vocês estão falando, mano? Tem que procurar um emprego, porra? Esse risco à população, ó. E não dá nem pra falar que não tem dinheiro no mercado de maconha nos Estados Unidos pra pagar os trabalhadores, tá? Porque olha isso aqui. Por Lucas Panoni, lá no Canalize. Produção de cannabis para uso adulto rende 5 bilhões nos Estados Unidos em 2022. Isso é só o uso adulto e nem metade dos estados estão legalizados, tá? Para uso adulto, porque a maioria dos estados já está legalizado para uso medicinal. Aliás, cadê os defensores dos Estados Unidos agora, da liberdade para ter arma? Desapareceram? Relatório mostra a produção de cannabis atrás apenas de milho, soja, feno, trigo e algodão. No Brasil, o mercado medicinal também tem projeção positiva. Apesar da insegurança causada pela legalização incompleta em nível federal nos Estados Unidos, a cannabis se tornou a sexta cultura mais valiosa do país. A informação vem da Forbes Brasil em matéria publicada no domingo, dia 13 de novembro. Em 15 estados norte-americanos que permitem um cultivo legal, em 2020, os agricultores de maconha para uso adulto plantaram nessa safra o equivalente a 2.834 toneladas da planta, um aumento equivalente a 24% em relação a 2021. Apesar da insegurança causada pela legalização incompleta em nível federal nos Estados Unidos, enquanto isso no Brasil, um mapeamento publicado no anuário da KaiaMind, uma empresa especializada em análises de dados do mercado canábico brasileiro, aponta perspectivas positivas para o mercado da cannabis medicinal aqui no Brasil. É seguro dizer que o número de solicitações de importação pode atingir patamares 2 vezes maior do que em 2021. Aponta o anuário. Analisando dados obtidos desde 2018, a KaiaMind projeta expansão no tamanho de mercado total no Brasil, partindo de 3,7 milhões de reais no primeiro ano, chegando a 362,9 milhões de reais em 2022 e podendo alcançar 655,1 milhões de reais em 2023 e quase 1 bilhão em 2024. Dentro desse contexto, o anuário aponta a expansão dos aportes de capital no mercado brasileiro. Entre o ano passado e esse ano, o valor de aportes diminuiu, mas se manteve na casa de dezenas de milhões de reais, saltando de 55 para 22 milhões. O valor ainda é considerado um avanço comparado com números menores para os anos de 2019 e 2020, 6,7 milhões de reais e 600 mil reais, respectivamente.
Para completar, o relatório aponta que, embora a maioria do mercado seja composto de empresas de pequeno e médio porte, no Brasil já existem empresas de grande porte com mais de 5.000 funcionários. Além disso, as categorias em maior destaque são produtos à base de cannabis, importadora representante e clínicas, principalmente devido à permissão restrita ao uso medicinal. Porque, por exemplo, Estados Unidos não para de crescer, irmão. Mercado adulto de cannabis mantém tendência de alta no Novo México. Após a regulamentação, as vendas já ultrapassaram o do uso medicinal da planta no estado norte-americano, por João Negromonte, no Sechá. Desde que o estado norte-americano do Novo México regulamentou o consumo adulto de maconha, as vendas no mercado legal não pararam de crescer. O setor obteve um faturamento bruto de mais de 25 milhões de dólares somente em outubro desse ano, o quarto mês consecutivo de quebra de recorde, segundo a Cannabis Control Division. O órgão afirma também que, apesar do consumo adulto ter aumentado, o uso medicinal do estado diminuiu, representando 14,7 milhões de dólares em vendas no varejo. Em geral, os números do setor adulto e médico juntos para outubro ficaram em quase 39,8 milhões de dólares e até o momento elas já renderam mais de 161 milhões de dólares nos últimos 7 meses. Os números de vendas atualizados para outubro vieram por meio do novo portal online de relatório de cannabis lançado na tarde de quarta-feira no site do CCD. CCD, que é o Cannabis Control Division. O portal também rastreia a contagem de plantas, a quantidade de dispensários no estado e outras métricas relevantes relacionadas à indústria da cannabis. O CCD viu uma oportunidade de fornecer mais informações sobre a indústria de cannabis do Novo México por meio de um portal de dados semelhante a outros estados, disse o porta-voz do Departamento de Regulamentação e Licenciamento, Bernice Geiger. Conseguimos capturar dados de nosso software desde o início até a venda para disseminar ainda mais os dados em um formato gráfico intuitivo e personalizável. Vocês lembram dessa notícia aqui? A maior apreensão de maconha da história lá na Espanha? Então, vocês não vão acreditar no tamanho da cagada que a polícia fez. Todo aquele carregamento era maconha legal e pro uso medicinal, e a polícia foi lá e prendeu, vamos pra notícia. Por Tainara Cavalcante no Canalize. A apreensão de 32 toneladas de maconha na Espanha era na verdade cânhamo, a famosa maconha sem THC, né? A apuração do caso foi feita pela jornalista Anita Krepp. Entre telefonemas, Francisco Carbó continua finalizando contratos para a Ecana, a empresa de processamento de cânhamo que ele possui com sede em Valência, na Espanha. No dia 21 de outubro, a empresa foi alvo de uma operação da Guarda Civil espanhola que foi anunciada como a maior apreensão de maconha de todos os tempos. Além de passar 3 dias preso, Carbó também viu seu nome publicado em centenas de jornais do mundo todo, se referindo a ele e seus funcionários como uma gangue, ignorando o fato da empresa ser autorizada e registrada desde outubro de 2021. Há uma perseguição nacional em relação à criminalização e estigmatização da maconha. Para eles, qualquer coisa relacionada com a maconha é uma ofensa e não é o caso. As autoridades estão cometendo abusos e o que está acontecendo aqui é prevaricação, denunciou o empresário. A Business Can entrou em contato com a Guarda Civil espanhola para comentar, mas eles informaram que não estão autorizados a fornecer nenhuma informação sobre esse caso. Depois de fazer a cagada, vocês se escondem, né? Continuando os negócios, né? A jornalista Anita Krepp se encontrou com o Carbó lá em Barcelona e ele estava negociando a produção de cigarros de CBD. Segundo ele, a demanda por produtos de biomassa de processamento de flores e cânhamo da Ecana e seus serviços de assessoria técnica e consultoria jurídica cresceram 300% nas últimas semanas. Os clientes viram que eu tinha sido dispensado e que a empresa continuava operando e entenderam que estávamos fazendo a coisa certa. Conta ao mostrar uma série de documentos que eram, segundo ele, a prova que sua empresa processa apenas o cânhamo, sem o THC, diferente do que a polícia o acusava. Em 5 de novembro, a Guarda Civil emitiu uma nota informando que a Operação Jardines havia apreendido 32 toneladas de maconha, mas segundo Soraya Calvo, diretora administrativa da empresa, que acompanhou o Carbó a Barcelona, a informação era falsa, a começar pela quantidade, que era de 25 e não de 32, depois por classificar a matéria-prima como droga antes mesmo de passar pela devida análise. Entraram encapuzados e com armas na mão, obrigaram todo mundo a deitar no chão como se fôssemos traficantes. Não havia necessidade disso. Nossas portas estão sempre abertas e prestamos contas de absolutamente tudo que entra e sai da Ecana. Na terça-feira, dia 15 de novembro, o Carbó compareceu à primeira parte do julgamento, em que deixou uma pilha de documentos aos cuidados do juiz. O magistrado determinou que as flores permaneçam apreendidas, mas não destruídas, e que a Ecana continue com suas atividades normais enquanto estudava as provas fornecidas pela defesa. A expectativa é que a decisão seja anunciada em um mês e, apesar dos prejuízos causados pelo acúmulo de seu produto no depósito, Carbó mantém a tranquilidade de que tem a certeza de que a sentença será favorável. Se forem drogas, eu sou um criminoso,
podem me prender, mas se não forem drogas, solte minhas flores, completou o empresário. Antes mesmo de ser investigado pelas forças do Estado, fui à justiça e disse: senhores, esta é a minha atividade. Estão aqui os meus documentos, se isso for crime, me coloquem na cadeia. Ele disse que pediu tutela judicial para que o funcionamento da empresa seja fiscalizado e protegido. A solicitação ainda aguarda a resposta. Ao longo do último ano, ele vinha acumulando documentos sobre a atividade de sua empresa. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde receberia uma visita surpresa da polícia. Mas eu esperava um ataque frontal, com inspeções normais. Nunca imaginei que esse ataque viria por trás, com uma acusação que veio do nada e não se sustenta de jeito nenhum. Entre os documentos que embasaram a decisão liminar do juiz a seu favor, estavam comprovantes da alfândega, órgão tributário, cumprimento da jurisprudência em que se baseia a atividade e as amostras colhidas de cada lote de cânhamo. A matéria completa você encontra lá no Canalize. E por falar em flor de maconha, a Anvisa autoriza a importação de flor de maconha produzida no Uruguai para uso medicinal. Por Lucas Panoni no Canalize. Importação de cannabis in natura é permitida desde junho. Planta vinda de um país vizinho pode contribuir na pesquisa e diminuir custos de logística. Boa notícia aos pacientes brasileiros da cannabis para uso medicinal. A Anvisa autorizou na quinta-feira, dia 17, a primeira importação por pessoa física de cannabis in natura produzida no Uruguai. A medida tem validade de 2 anos a partir de sua publicação e se baseia na resolução número 660, de 30 de março de 2022, que autoriza a importação de produto derivado de cannabis por pessoa física para uso próprio para tratamento de saúde. O documento cita a empresa uruguaia PUCMED, que tem licença e autorização para cultivo, comércio e exportação emitidas pelo MGAP, Ministério da Agricultura do Uruguai, e pelo IRCA, Instituto de Regulação e Controle da Cannabis. Situada na Zona Franca de Flórida, no Uruguai, a empresa também tem presença no Brasil pela Unidade Internacional de Curitiba e promove desde fevereiro de 2022 interação com o Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná. Segundo a ABICAM, a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, não confundir com a BRK, a parceria binacional pode beneficiar mais de 18 milhões de brasileiros que consomem produtos de saúde produzidos a partir das flores ou biomassa da planta maconha. Apesar de importante, a decisão de permitir a importação de cannabis in natura não é inédita. Em junho de 2022, a Anvisa já havia aprovado, em decisão unânime, a importação vegetal de cannabis. Nesse caso, a intenção era auxiliar farmacêuticas brasileiras na formulação de seus produtos, já que o cultivo de cannabis no Brasil segue legal. O que não faz o menor sentido, porque se você permite o remédio, mas não permite o que produz o remédio, tu não tá nem aí pro acesso à medicina. Você só quer saber de facilitar a vida da indústria farmacêutica de ganhar dinheiro, né? Porque vamos combinar, daria pra, todo mundo conseguir plantar em casa e produzir o próprio remédio, né? A decisão de permitir ou não a importação para pacientes é revisada caso a caso. Para o advogado Emílio Figueiredo, é mais um passo no cenário da cannabis no Brasil. Resta saber para que lado, né? Pois ainda fica a critério dos médicos calcular os riscos de processo ético ao prescrever a flor para consumo direto pelo paciente, argumenta o advogado. De qualquer modo, a autorização para importação de produtos uruguaios pode significar redução de custos de logística e controle maior na fabricação de medicamentos brasileiros, além de mais incentivos à pesquisa. Falando no Uruguai, vem aí a maior feira de maconha da América Latina. A Expo Cannabis Uruguai, que chega na sua 9ª edição, que une cultura, lazer e negócios lá em Montevidéu. A 9ª edição da Expo Cannabis Uruguai é uma forma de conhecer a história, o presente e o futuro da indústria da cannabis na região. A temporada canábica uruguaia é marcada pela Expo Cannabis, evento que chega à 9ª edição, unindo maconha, cultura, ciência e negócios de maneira inovadora e singular. Esse ano traz uma programação para além dos dias de feira, com grandes novidades. Entre os dias 2 e 4 de dezembro, a Expo Cannabis vai ocupar o centro de eventos Lato, lá em Montevidéu, com representantes do Estado e de organizações sociais, além de agentes privados, acadêmicos, usuários e a planta viva de cannabis. Não para promover o consumo, mas contribuir para a normalização da regulação no Uruguai e no continente. Com média de 8 mil visitantes por evento, 40% estrangeiros, a Expo Cannabis Uruguai apresenta uma experiência completa. Mas o que esperar dessa feira? Mais de 150 estandes de marcas de todo o mundo, com diferentes atividades e ofertas, fazem parte do espaço de exposição da feira, que conta com o já tradicional consultório de cannabis medicinal, para uso medicinal, além de um gabinete de aconselhamento jurídico e um espaço para consultas veterinárias. Uma programação intensa, com 15 workshops, 4 fóruns e 20 conferências, com especialistas nacionais e estrangeiros, discute temas como alimentação e nutrição, regulamentação uruguaia e licenças para venda de sementes de THC.
O palco da Expo Cannabis Uruguai desse ano recebe um dos pais da música uruguaia, artista de alto renome, entre outras 10 bandas e DJs. Para completar a festa, um exclusivo FanFest oferece a oportunidade de torcedores acompanharem os Jogos da Copa do Mundo. A Expo Cannabis é declarada de interesse nacional pela Presidência da República desde 2019, de interesse ministerial pelo Ministério do Trabalho em 2020 e apoiado pela Secretaria Nacional de Drogas e pelo Instituto de Regulamentação e Controle de Cannabis, o IRCA, em todas as suas edições desde 2014. O evento também é declarado de interesse ministerial pelos Ministérios da Educação e Cultura, Pecuária, Agricultura e Pescas e Indústria, Energia e Mineração, em todas as suas edições desde 2014 e declarada de interesse turístico pelo Ministério do Turismo em todas as suas edições desde 2017. Tá esperando o quê? Faça as malas, prepara o beck e simbora! E por hoje é só isso tudo, galera. Essa foi a nossa inteirinha de informações baseadas em fatos. E quem quiser ajudar aqui o nosso trabalho, a nossa produção de conteúdo, o nosso Pix é noticiasdaganja@gmail.com. Fazendo qualquer doação no Pix, você ajuda a manter esse programa e aumentar a qualidade do nosso conteúdo. Siga a gente nas redes sociais. Tem aqui no YouTube Notícias da Ganja, na Twitch Notícias da Ganja e no Instagram com os cortes Notícias da Ganja. Se você gostou da nossa inteirinha de informação, curta e compartilhe esse conteúdo, que assim você ajuda a espalhar as palavras de Jar. Semana que vem tem mais notícia, porque maconha é uma delícia. A exibição desse conteúdo é amparado pela DPF 187, por se destinar ao acesso à informação e educação sobre drogas e redução de danos dos usuários.